Hoje a live vai ser para trazer clareza para vocês em relação às crianças que não falam. O que tem por trás disso? Comportamentos que tem por trás disso. Então, assim, agora a minha outra pergunta. Surama, Marconi ainda tem vaga para o método? Tem sim, mas elas estão, olha... Eu estou colocando que até sexta-feira eu vou fechar, né, as inscrições, mas é possível que eu feche antes, porque realmente a turma tá pauleira. Gente, quem aí que tá dentro desses que estão falando comigo, aqui quem tá comigo nessa live, que o filho não fala, que o filho tá falando pouco, e é uma criança que você percebe que apresenta birra, né, aquelas birras que, meu Deus, você fica paralisado até de saber o que fazer, de se jogar no chão, aquele choro intenso, ou então é uma criança que você percebe que é mais irritada, que ela quer bater nos outros, que ela se bate, se morde os outros. Quem aí desses, o filho também, além de não estar falando, apresenta esses comportamentos com recorrência? Responde aqui pra mim agora, eu. Vamos lá, gente. E sem vergonha, tá? Aqui não é um lugar de julgamento, aqui é um lugar de apoio, de ajuda. Então, eu quero saber quem, além disso, além do filho não estar falando, apresenta. Ó, Araújo Cat, Janice, Caroline, Lio Ferro, a Marta, Janice, Jéssica Peterson, Paulo, Danúbia, Márcia, Karina, Mariana, Marquinho ainda tá falando aqui, olha, o Marquinho tá colocando que o dele não fala e quando eles não estão prestando atenção nele, ele vem e bate a cabeça neles. Olha, Nayara, Paulo Kelly, Pamela, birra danada se joga no chão, Ana Alice Amaral. Vocês percebem que isso não está acontecendo só com vocês. A primeira coisa que eu quero dizer é que toda criança, sim, vai passar pela fase de birras, vai apresentar algumas birras, porque as crianças todas, elas precisam aprender a lidar com a frustração. Então, quando a criança apresenta a birra, né, esses comportamentos assim, né, mais exagerados, por conta da frustração, que é o quê? Quando elas estão aprendendo a lidar com não, papai e a mamãe disse não, e aí elas apresentam a birra, todas as crianças vão passar por isso, porque lidar com os sentimentos também é um aprendizado, assim como o desenvolvimento da fala. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que a grande maioria das crianças que não falam ou que falam pouco são crianças que apresentam muito mais esse comportamento agressivo, ou com ele mesmo ou com outro, comportamento de irritabilidade, comportamentos de choro intenso, irritação. E sabe por quê? Porque eles não conseguem se comunicar através da fala para explicar o que estão sentindo. A criança que não fala, ela apresenta esse comportamento para conseguir comunicar para os papais e para as mamães a frustração que elas também sentem de não conseguirem falar. Então, assim, em resumo, a criança que não fala, ou que fala pouco, ou que ela, né, basicamente não consegue expressar suas vontades, né, os seus sentimentos através da fala, elas ficam em sofrimento. E o sofrimento delas é expressado através da famosa birra, da irritabilidade, da agressividade. Quando você, papai, você, mamãe, não consegue entender o que a criança está querendo comunicar para você, explicar,
Nesse momento é um momento em que, em geral, elas apresentam esses comportamentos ou até, sabe o que? Um outro lado de desistência e isolamento. Porque no fim, se meu pai e minha mãe não entendem, se a minha família não entende o que eu estou querendo falar, se eu não estou conseguindo falar com a minha família, explicar o que eu estou sentindo, o que eu estou querendo, é melhor eu seguir calado, né? Ou eu vou comunicar de alguma forma. Inclusive, quantas vezes o filho de vocês não quis bater, né? Bater, ou não se jogou no chão, não chorou intensamente para chamar a sua atenção. E quando a criança faz isso, né, de chorar, se jogar no chão, né, bater em você, ela tá lhe comunicando que ela quer se comunicar com você de alguma forma e você não tá prestando atenção nela. Todos esses comportamentos por trás tem algum comunicado por trás dele. E aí a grande preocupação é o seguinte: vamos agora a gente aqui, né? Vamos nos colocar no lugar de uma criança, dessa que não tá falando, que fala pouco. Imagine que você aí é o seu filho e você tá querendo, você tá sentindo, você já tá satisfeito e não quer mais comer e você não consegue dizer pro seu pai, pra sua mãe que você não quer mais aquilo. E a única forma que você tem de se expressar é ficar bravo, é ficar, né, estressado, é chorar. Você faria ou não faria a mesma coisa que seu filho? Eu tenho certeza que faria. Ou pior, o seu filho ali está sentindo uma dor e ele não sabe explicar onde é a dor. Não consegue falar para você onde é a dor. Você acha que essa criança realmente, né, não vai intensificar mais ainda esse choro, esse desespero, e você também vai se sentir desesperado com isso? Porque é isso que acontece com as crianças que não conseguem falar, ou que falam pouco, ou que estão apresentando atraso de fala. Tudo isso se resume em um sofrimento que a criança vive por não conseguir se comunicar. Então, esse depoimento que veio aqui da Caroline no início dessa live, que ela está frustrada porque ela foi no pediatra, o pediatra disse que é normal não falar até os 3 anos, porque inclusive o filho dele não falou até os 3 anos. Como isso, gente? Então você vai ficar esperando, vai deixar seu filho sofrendo com um atraso de fala, não conseguindo falar, porque realmente você acha que até 3 anos está tranquila a criança não falar, sendo que pelos marcos do desenvolvimento as primeiras palavras aparecem em torno de 1 ano de idade. 3 anos de idade a criança já é para estar contando história com a sua ajuda. Então você realmente acha que tá tranquilo deixar por 3 anos, mais de 3 anos, o seu filho ficar sofrendo porque não consegue falar com você? Gente, não é. E aí ainda tem o outro lado, né? Porque assim, tem o sofrimento da criança, mas tem o seu sofrimento também. Eu já presenciei várias vezes, no meu consultório inclusive, né? A criança tá lá querendo chamar a atenção da mãe, do pai e tal, não conseguir dizer o que queria e começar a apresentar esses comportamentos e os pais ficarem profundamente envergonhados comigo de eu estar presenciando aquilo. Porque os pais, né, para mim isso é normal, eu tô entendendo por que a criança tá apresentando aquilo, porque ela tá dando um jeito de comunicar a frustração que ela sente, né, a tristeza que ela sente de não ser compreendida, de não ser entendida, de não conseguir falar exatamente o que ela quer. Mas os pais, vocês, eu tenho certeza que não, que para vocês isso é um motivo assim, vocês ficam com vergonha, vocês começam a não, até assim, em momentos fora pandemia, óbvio, de não querer levar essa criança para socializar mais, porque a qualquer momento ela pode ter um ataque de birra, um ataque de raiva, né? Eu recebi, inclusive, acho que tem mais de um mês, um pouco mais de mês, até mais de um mês. E eu até fiz uma enquete aqui no meu Instagram, porque uma mãe veio com esse seguinte relato que eu vou falar aqui para vocês. Ela colocou o filho dela na escolinha, tá?
socializar, né? A escolinha ajuda a desenvolver e tudo mais, e porque estava no direito dela e no direito da criança frequentar a escolinha, a creche. Mas o filho dela não falava, estava com atraso de fala, obviamente, né? E lá o filho dela mordeu uma coleguinha, mordeu 2 vezes a coleguinha. E a diretora da escola chamou essa mãe, esse pai, e olha só o que a escolinha fez com essa mãe. Eles convidaram essa mãe a retirar a criança da escola por conta da agressividade da criança. E o que eu quero dizer para vocês, além desse absurdo que eu falei para a mãe, assim, se eu pudesse ter pegado aquela mãe no colo naquele momento, eu tinha feito, porque a minha indignação com essa situação, até hoje de falar, eu fico nervosa e minha mão tá até gelada aqui. Que eu, no lugar dela, não sei nem o que eu tinha feito. E eu conversei muito profundamente com essa mãe, e nessa hora eu disse assim, quantas mães não estão passando por isso? Gente, crianças, assim como... morder é um dos comportamentos, mas todos esses outros comportamentos, a criança não bate, não morde só porque ela tá com raiva, só porque ela tá, quer demonstrar tipo, alguma agressividade. Criança morde, bate por frustração, por não se sentir compreendido, para demonstrar que tá com fome, para demonstrar que tá com sono, para demonstrar que quer N coisas, e não somente porque a criança tá fazendo. A criança nem tem essa maldade, ela não vai... Muito difícil a criança ir lá, vou morder porque eu sou ruim. Onde já se viu isso, gente? E eu falei muito claramente para essa mãe, eu disse assim, sabe, eu entendo a tua dor, entendo a dor de cada um de vocês que vem falar comigo. Quem vem falar comigo no direct sabe que eu converso sempre isso, assim, essas questões de culpa, questões comportamentais. Inclusive, muitas vezes, estou sempre falando do papel da equipe multi também nesse sentido. E de entender que esses comportamentos, na verdade, seriam muito menores se a criança conseguisse falar, se ela conseguisse se expressar, que ela não gostou do que fizeram com ela, que ela tá fazendo, que ela tá com fome, então se eu tô com fome, olha, eu tô com fome, quero comer. Em vez de tentar chamar a atenção de outra forma, de dizer assim, olha, eu quero brincar contigo, vem brincar comigo. E ao invés disso, de ficar batendo, que nem um amigo disse aqui no início da live, que quando não dá atenção pro filho, ele vai lá e dá umas cabeçadas. Se ele conseguisse falar, em vez de dar a cabeçada, ele ia, vem cá, bora brincar, bora fazer qualquer coisa. Mas a criança que não consegue falar, como é que ela vai fazer isso? Ela tá dando um jeito de interagir com você. Infelizmente, de uma forma que não é agradável pra gente ver, não é agradável para outras pessoas verem, e não é agradável, né? Não é agradável para ela. Para ela aquilo também é um sofrimento. Porque toda vez que ela tem um comportamento desse, a reação de quem está ao redor também é muito complicada. Porque em geral também, a grande maioria dos pais chegam num ponto de perder a paciência. Eu tive um relato, inclusive na semana, aqui, Destravando a Fala Infantil, semana passada, em que a mãe falou assim, Lua, chega num ponto que eu perco a paciência e dou umas palmadas. E assim, se a criança conseguisse falar, com certeza, né, não chegaria no ponto da palmada, não chegaria ao ponto do papai e da mamãe perder a paciência. Então, assim, quando eu venho aqui falar para vocês, gente, sobre o desenvolvimento da fala e tudo, é porque são muitas coisas que vêm por trás, comportamentos. Inclusive, eu fiz questão, eu falei com a minha amiga Ana Paula, inclusive a gente já teve uma live aqui juntas, que é terapeuta ocupacional, e um dos módulos bônus do método Estimule Já é só ela falando sobre birra, sobre como lidar com a birra, o que a criança está querendo falar com a birra, porque esse entendimento é muito importante da criança que tem atraso de fala, né? As crianças que estão comigo no método estão comigo no método porque estão com atraso de fala. Então, assim, gente, é importante saber lidar, né, com a birra.
Não é, eu falo birra para resumir tudo, mas agressividade, né? Morder, bater, querer bater, chorar, se jogar no chão, essas questões todas. Inclusive tem estudos que já demonstraram que crianças com atraso de fala, o nível de ansiedade delas é maior, né? Acaba aumentando, e o nível também de frustração delas é um pouco maior, o que leva, em alguns casos, a desenvolver transtornos de ansiedade e depressão. E aí vira um bolo de coisas juntos a serem trabalhadas. Então, em vez de a gente estar esperando a criança falar, a gente tem que pensar: é melhor eu esperar e correr o risco de eu passar por tudo isso? Ou é melhor eu estimular? Obviamente que o melhor é estimular, e por isso que é meu mantra, eu falo toda live, eu falo toda vez que eu encontro aqui com vocês, eu falo: estimular é melhor do que esperar. Estimular é melhor do que esperar. E tudo baseado, claro, nos marcos do desenvolvimento da fala. Então, assim, tô lendo aqui da Eliane, ela tá contando no primeiro dia de aula do filho dela, do filho mais velho, a professora falou que ele podia ser autista por não ter falado com ela. Gente, isso é outra coisa, né? Qualquer motivo que se a criança não te olhou, se a criança não conversou contigo, agora todo mundo é autista. A gente tem que ter responsabilidade com essas coisas. Não é um diagnóstico dado assim só de olhei pra ti e vi na tua cara que tu tem. Não tem cara, autista não tem cara. Eu podia ser, você que tá aí comigo assistindo podia ser. Então é muito, muito complicado isso que falam pra gente. A escola não deveria ser esse tipo de ambiente, nem esse, justificando que a criança pode ser autista porque não olhou, porque não falou com ela, e muito menos a de que convida os pais a retirarem a criança da escola porque ela mordeu. Inclusive eu disse assim: tu tem mesmo que tirar. Não porque teu filho mordeu, mas porque essa escola não tem uma visão de respeito e entendimento com a criança, com teu filho. Então é melhor que tu tire. E olha que a Áurea tá colocando: meu filho tem 2 anos e 1 mês, fala pouco, interage super bem. Isso aqui que eu tô falando, nada tem a ver com interação. A criança, ela pode apresentar o atraso de fala, ela vai interagir super bem, e ela vai também apresentar todos esses comportamentos que eu tô falando para vocês. Não estou dizendo que crianças que estão desenvolvendo a fala normalmente não vão apresentar. Também vão apresentar, igual eu falei no início da live. As crianças fazem birra para aprender, porque elas estão aprendendo a lidar com frustração. Porém, as crianças que não conseguem falar apresentam muito mais, não só no momento do entendimento do não, né, do momento da frustração, mas em vários momentos em que ela tenta se comunicar e não consegue. Tá? Então, aqui eu fiquei sem reação. A Dioneide falando que também foi convidada a se retirar porque mordeu na escola. A Jacimara, eu acho que é Jaci Marrier, tá falando que o filho dela não faz birras, mas quer comer o tempo todo e ela sente isso como um escape. Pode ser? Pode ser. Isso que eu tô falando aqui pra vocês é das coisas mais gerais. Então, gente, aqui a Cláudia fazendo uma pergunta. Com quantos meses começa essa irritabilidade por conta da fala? Conforme a criança vai tendo mais maturidade, né, que ela vai entendendo melhor que ela tá tentando falar e não consegue, que ela tá tentando se comunicar com você e você não entende o que ela tá falando, ela pode começar já a apresentar isso. Se a gente pensar que as primeiras palavras vêm em torno de 1 ano e que 1 ano e 6 meses a criança já, né, tem um número de palavras um pouquinho maior, a partir dali ela já pode apresentar alguns comportamentos. Se ela quer lhe pedir alguma coisa, você não consegue entender. Então é por isso, gente, eu venho aqui, falo com vocês, explico para vocês tudo, tenho esmiuçado cada vez mais as questões sobre o atraso de fala, que não é normal, essa história de esperar, não existe esperar. E eu fico impressionada como eu todo dia recebo essa mesma coisa de
Mas é normal, né? É normal, cada criança tem seu tempo, né, Luani? Luani, cada criança tem seu tempo, né? Meu filho tem 4 anos, não fala, mas me falaram que toda criança tem seu tempo. E assim, todo dia eu respondo as mesmas coisas para vários pais, porque ainda tem muita gente que acredita, inclusive influenciado porque ouve ao redor de que realmente é normal esperar. Tem um estudo da faculdade americana, não lembro qual agora, de uma faculdade americana, em que ela mostra que assim, de 80 a 90% das vezes que os pais se incomodam e acham que tem algum problema no desenvolvimento da fala do filho, eles têm razão. Então é só 10% desses que não têm razão de achar que o filho tem algum problema na fala, que não está atrasado alguma coisa. Eles podem não saber explicar exatamente o que é, mas eles percebem que tem algum problema ali. É um número gigantesco, então se você bateu aí na sua cabeça a preocupação, alguma coisa, achou esquisito, se você chegou a perguntar para alguém, isso já é um indício de que provavelmente sim tem algum problema de fala. Então, para que seguir esperando? Para que fazer isso com seu filho e com você mesmo? Porque o sofrimento acaba sendo da família. Inclusive para as mamães que estão aqui, que já estão lá no método, a comunidade, gente, do método, a comunidade exclusiva do método Estimule Já, lá que é o nosso point de encontro, coloca o papai para participar, a vovó se mora junto, quem está participando quem convive junto e participa dos estímulos da criança, coloca lá para a gente ter esse troque, todo mundo falar a mesma língua, viu? Fica aqui a dica. Já aproveitando o espaço para falar. E você que está aí em sofrimento, né, percebendo, nossa, meu filho está com esse comportamento, meu filho não está falando, vem com a gente para o método de Estimule Já, de estimulação, ajudar seu filho a falar, desenvolver o que precisa, né, nesse desenvolvimento dele. As outras mães estão aqui, que já começaram a assistir as aulas, estão aqui falando, Lua, nossa, me clareou a mente, mudou aqui para mim. Então, aproveite essa oportunidade de também abrir a sua mente e entender melhor sobre o desenvolvimento da fala. Não fique nesse sofrimento e não deixe seu filho ficar também. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar para vocês? O que eu estou aqui falando com vocês? Eu vou falar aqui um negócio para a Angelita. A Angelita também está no método. Que ela está falando aqui que ela ouve todo dia que é normal o filho dela não falar, que ela precisa ter calma. E que aí, que já apontaram que ela não precisa, que o filho dela tem 1 ano e 6 meses e não fala nada. Gente, meu paciente mais novo tem 1 ano e 4. No consultório. No consultório. Por quê? Porque se eu avalio essa criança pelos marcos do desenvolvimento da fala, e as mães que estão no método sabem que eu esmiuço tudo lá, né? Mês por mês, ano por ano, o que é esperado. Se eu sei o que é esperado para a criança, e a criança vai numa avaliação comigo, eu tô vendo que ela não está produzindo isso, tu achas mesmo que eu vou dizer, pai, não, segue lá na tua casa esperando que vai acontecer magicamente? Se eu não vou chegar e dizer para ele, olha, não, vem cá, vamos fazer umas sessões aqui que eu vou te explicar o que tu precisa fazer na tua casa, na tua rotina, para que ele chegue lá e desenvolva a fala dele. Que é a mesma coisa que eu faço no método e pego mãe por mãe pela mão e diz, ó, é isso aqui, é isso aqui, isso aqui. Claro que eu vou. Se você vai numa consulta, que nem eu digo, tem paciente, né, meu que vai em consulta comigo e que realmente não tem necessidade de ficar em consulta, mas nenhum sai de lá sem pelo menos uma orientação. O que dirá a criança com atraso de fala? A Day tá aqui lembrando, obrigada, Day. A Day é minha irmã que me ajuda aqui, que na turma passada do método, tinha uma mãe com um bebê de 8 meses. Porque ela queria já saber como dar o estímulo, né? Já fazer precocemente. E a neném tá lá, agora, começando a fazer as primeiras palavrinhas. Então, é a filha da Raquel, a bebê da Raquel, maravilhosa.
Então, gente, esses alertas que eu venho trazer aqui para vocês é para vocês ficarem aí reflexivos mesmo, pensando em todo esse processo do que vocês estão vivendo, do que o filho de vocês estão vivendo, de chegar à clareza de realmente, cara, o que eu estou fazendo, esperando, não é isso, não é assim que funciona, não tem lógica isso. Eu recebi também, há um tempo atrás, foi no Facebook esse comentário, uma moça falando que eu estava exagerando, que inclusive o irmão dela começou a falar quando tinha, eu acho que era 7 anos, e que hoje estava falando muito bem hoje. Aí eu falei pra ela que nossa, que bom que tinha falado, mas e o sofrimento que essa família passou durante 7 anos? O sofrimento que esse menino passou na escola até chegar aos 7 anos e começar a falar. Pra que isso? 8 anos, a Dai tá me corrigindo. Obrigada, Dai. Gente, é que eu confundo já os números. Então, assim, gente, eu fico assim, olha, a Alice, a minha sobrinha, que quem estava na semana de Estavão da Fala, viu eu fazendo uma estimulação com ela na hora da refeição, inclusive, que é o momento que a maioria das mães tem dificuldade e que eu uso para estimular a fala. A Alice fala desse jeito porque a Alice é estimulada dentro disso tudo que eu falo para vocês, de acordo com os marcos, né, do desenvolvimento, idade por idade. Está aí. A Alice está acima da curva do desenvolvimento da fala agora, porque o estímulo foi dado tão bem que quando tá ali no ponto, a criança deslancha, não tem como. A Cláudia Almeida, vamos abrir para perguntas? Vou responder algumas perguntas aqui, porque já o nosso tempo daqui a pouco já vai estourar, então eu fico falando que eu fico realmente tão triste, tão indignada com essas coisas, que começa a falar. Então, a Cláudia Almeida tá falando, minha filha tá na fono, porém só chora, 20 meses. Vou falar um negócio que eu já falei em outros momentos, vou falar aqui para vocês. Terapia nenhuma vai dar certo sem empatia da profissional com a criança. É o primeiro ponto. Eu falo isso para os meus pacientes, que eu podia ser a deusa da fono, mas se o teu filho não gostar de mim, isso aqui não vai funcionar. Se ele vem para minha sala só para chorar, não vai dar certo. Precisa estímulo de fala, desenvolvimento para a criança, tem que ser um ambiente alegre, feliz, divertido, de brincadeira, não é um ambiente de sofrimento e tristeza. E por isso que eu volto a reforçar. Não existe ninguém que vá conseguir dar estímulo melhor do que você mesmo para o seu filho. Porque o vínculo de vocês não tem igual. Então, é muito melhor você aprender o que você pode fazer com seu filho todo dia aí na sua casa, dar o estímulo todo dia, do que você levar para um estranho, né? De ainda ter que esperar a criança criar um vínculo com esse estranho para poder começar a se soltar. Então, assim, inclusive, meus pacientes aqui, estou falando de mim, né? Não posso falar da fono porque eu não sei qual é a estratégia que ela usa. Mas comigo, quando os meus pacientes chegam com sono, meio enjoadinho, que não quer fazer, chorando, eu já viro pro papai e pra mamãe e diz, vamos remarcar. Cancelada essa sessão de hoje, vamos remarcar. Inclusive eu falo isso pra eles no primeiro dia logo. Se chegar desse jeito, eu não atendo. Eu trabalho com respeito com a criança acima de qualquer coisa. A Érica aqui, Érica também, nossa aluna. Tudo que você está falando acontece muito e tem melhorado justamente agora que ele está conseguindo falar mais algumas palavras. Agora faz muito sentido. Exatamente. A Dai comemorando com a Érica. A Flávia está perguntando, a Alice tem 3 anos e quantos meses? 3 anos e 10 meses agora. A Jacima Ri, eu me culpo por ter estimulado, acho que era por não ter estimulado antes. Samara Lucena, meu filho sofreu trauma ao nascer e por conta disso desenvolveu epilepsia. Ele tem 3 anos e 3 meses, ele fala pouco. Já fiz sessão de fono, mas não recebi a avaliação final. Ele vai falar? Excelente pergunta, Samara. A grande maioria das crianças, mesmo com problemas mais sérios, conseguem sim desenvolver a fala.
talvez não desenvolva tanto quanto esteja na sua expectativa, mas ela consegue sim ter uma fala para se comunicar, então desenvolve sim, tudo depende do, né, de terapia, de estímulo, de tudo que você oferece para essa criança, para que ela consiga chegar nesse ponto. Crianças que não vão desenvolver a fala são crianças que têm, por exemplo, uma perda auditiva muito profunda, que elas têm alguma má formação em região de boca, que elas têm algum problema neurológico muito grave, mas muito grave. Senão, todas têm a chance, sim, de desenvolver a fala, desde que elas tenham estímulo, ambiente favorável para isso. Se só ficar esperando, obviamente, não vai. Se tá só, né, sem fazer nada, não vai. Mas se segue em sessão com fono e a fono tá tratando isso, vai sim, vai falar, pode aí, né? Ajuste as suas expectativas dentro do que a fono que atende lhe diz e persistência, que tudo vai dar certo. Mais alguma pergunta? Cadê, gente? Mais alguma pergunta? Não? Impactou vocês? Foi isso que eu falei hoje? E aí ficaram até sem perguntar? A Fabiane Sena, minha filha falava bem pouco antes, depois que conheci o canal aqui da doutora, eu passei a fazer as dicas de estímulo e minha filha hoje desenvolveu. Mas fala dela de 3 anos e 2 meses. Maximiliano, boa noite. Meu filho, por ver muito desenho, ele faz mais gestos que fala, mas gosta muito e imita passos cantando com o microfone. Isso é bom? Provavelmente você não estava na semana Destravando a Fala Infantil, porque se você tivesse, você saberia que um dos maiores erros que a gente tem é achar que desenho, videozinho na internet são estímulos de fala e ajudam no desenvolvimento. Eles podem até ajudar realmente em alguma imitação de gesto, comunicação gestual, mas fala mesmo não, porque fala precisa de interação com alguém que responda às demandas da criança. A Gaio Janine disse, uma fono me disse que o irmão mais velho, de 4 anos, está atrapalhando o desenvolvimento da fala do irmão mais novo, de 2 anos. Não sei o que ela viu na avaliação, não sei qual é a dinâmica da sua família, mas se o de 4 não dá espaço para o de 2 ter, né, espaço de fala, pode ser que aconteça. O que eu faria? Usaria o de 4 para estimular a fala do de 2. Simone Souza, o bico atrapalha no desenvolvimento da fala? Tem uma live, Simone, só sobre bico, chupeta, mamadeira, dedo, hábitos deletérios de sucção. Depois dá uma procuradinha no meu feed que tem. Mônica Grace, meu filho tem 4 anos, fala pouco, como posso estar estimulando ele? Tem várias dicas aqui no meu feed, dá uma procuradinha ali que tu vai abrir tua mente. Além disso, a oportunidade está aí para participar do método Estimule Já e fazer sua inscrição. Jéssica Ribeiro, meu filho tem 2 anos e 3 meses, mas as vogais nas palavras, ele vai falar? Vai falar sim, que bom que usa as vogais. Os fonemas, ele tá em processo de aquisição, então, né, ele ainda vai aprender muito mais. Jaiane, as telas atrapalham na fala? Sim, atrapalham. A Tice Bezerra aqui, oi Tice. Ana Júlia tem feito umas mímicas, gesticula e faz umas caretas. Será mais próximo da fala? Comunicação não gestual faz parte do desenvolvimento da fala, né? A criança, ela passa assim pelo período de se comunicar através dos gestos e na sequência vem a fala. Por isso, essa comunicação através de gestos, né, tem que ser superada. Então, assim, né, ela vai estar mais próxima agora porque você está no método Estimule Já e você vai saber como utilizar todos esses gestos para desenvolver a fala dela.
Mas se só deixasse nos gestos, não saberia dizer se ela está mais próxima da fala. Jéssica, respondi tua mesma pergunta através da resposta da Tice. Jairo Souza, meu filho não fala as palavras completas e não tem paciência de explicar. Vai logo pegar o que quer. Crianças que também não conseguem falar, se comunicar, são crianças que têm tendência a ter uma autonomia muito cedo. Então elas vão lá, elas se penduram, elas se escalam, elas sobem, elas dão o jeito delas, porque para elas já é mais fácil fazer isso do que explicar o que elas querem, porque elas não sabem falar. Então, é por isso. Décio, boa noite. Meu filho tem 1 ano e 9 meses, não fala ainda. Isso é considerado um grande atraso de fala? É. Sabe por quê? Porque é para as primeiras palavrinhas virem em torno de 1 ano. Ele está com 1 ano e 9. O próximo marco dele seria o de 2 anos. 2 anos é para a criança já conseguir formar frases simples com 2 palavrinhas. Então, assim, grande, gigante, não. Mas já tem que correr atrás. A Eliane Silva, quando a criança nasce com a língua curta, isso pode atrapalhar a fala? Meu filho mais velho nasceu com a língua curta. É a língua curta ou a língua presa? Eu acho que é a língua presa, né? Pode atrapalhar na produção do fonema, né? Dá um distúrbio articulatório porque a língua não consegue movimentar para fazer o sonzinho do fonema correto. Mas não justifica grandes atrasos de fala, de a criança não falar nada. É normal, a Jéssica Peterson, é normal, o vocabulário aumentou um pouco, porém uma palavra por vez. Sim, normal. Né? O mínimo do mínimo que a gente espera é uma palavrinha por mês. Por mês. Assim, daquilo quando assim, exigindo quase nada da criança. Maluzíssima, meu filho sabe o nome de tudo, mas ele chora e aponta. Que idade? Ele fica irritado demais, tirou as telas e estimula a conversar e desenho. Porque assim, se ele souber o nome, mas ele não souber como aplicar isso para te pedir, para falar mesmo, né? Usar a fala como comunicação, ele vai seguir apresentando esses comportamentos de irritabilidade. Ele tem que entender que a fala é para comunicar algo a alguém. Olha, Tice Bezerra, hoje já saiu umas onomatopeias no banho, vou te mandar um áudio. Me manda. Meninas que estão no método, minhas alunas que já estão aplicando as coisas aí, vão me mandando. Por isso que eu tô falando pra vocês, gente. Luani, nossa, mas destravar a fala em 30 dias. Cara, ela se inscreveu ontem. E a menina já tá apresentando onomatopeias. Gente, a Day aqui com a Tice já batendo papo. Tice vai dizer que não é tudo de bom ter o WhatsApp da Fono? Então, eu vou responder essa última do Décio aqui, porque é interessante, que isso é um outro questionamento, né? Como se fala muito em autismo, ele tá me perguntando, Décio Alves, atraso de fala pode ser ligado ao autismo? Sim, pode. Mas nem todo atraso de fala significa que a criança é autista, tá? A criança pode apresentar atraso de fala, na grande maioria das vezes, por falta de estímulo. Para ser autismo, ele tem que estar associado a outros sinais comportamentais, inclusive. Então, precisa, né, de várias outras coisas para sustentar o que a criança está... O diagnóstico do transtorno do espectro autista. Não é só, não está falando e é autista. Não, não é isso. O autista pode sim apresentar atraso de fala, porém, não necessariamente todo atraso de fala significa que a criança é autista, ok? Gente, então o meu alerta era esse, né, para vocês hoje, esses comportamentos que as crianças apresentam por não conseguirem falar com você, falar com o papai, falar com a mamãe, falar com as pessoas que vivem com ela. Se você está a fim de mudar isso na sua vida, né, de
destravar a fala do seu filho, sair dessa situação toda que é difícil para você, é difícil para a criança, não perde a oportunidade de se inscrever no Método Estimule Já, e as inscrições estão abertas. Já falei para vocês que as inscrições vão até sexta-feira. Isso, né, se as vagas não preencherem antes. Vocês viram aqui nessa live que já tem um monte de papai e de mamãe aqui falando, que já comentei com vocês, as minhas alunas estão aqui direto. Então, já tem bastante gente. Então, se você quer ter essa mudança na sua vida, na vida da sua família, na vida do seu filho, se você não quer mais ficar parado aí, vendo tudo isso e achando que a fala é intuitiva, que a criança vai falar automaticamente, se você não quer mais isso, vem comigo para o Método Estimule Já. Vem conversar, vamos trocar, você vai ver que é possível sim você fazendo dentro da sua casa, mesmo trabalhando, mesmo fazendo curso, é possível você estimular a fala do seu filho no pouco tempo que você tem. E é possível sim você conseguir fazer isso dentro da sua casa, desde que você saiba o caminho certo. E é isso que eu estou oferecendo para vocês dentro do Método Estimule Já. Olha aqui as minhas alunas, ó. Cada aula um aprendizado, estão amando, e é isso aí. Então, eu aguardo vocês, tá bom? Beijo, boa noite, fiquem com Deus.